O temporal, que começou por volta das 7h30 da noite, durou cerca de 40 minutos e deixou toda a capital em estado de atenção por 2 horas. Vários bairros da cidade ficaram sem luz. Essa é uma história que se repete. 24 horas depois da tempestade que atingiu o estado, muita gente ainda está lidando com as consequências dela. 2.100.000 clientes da Companhia de Energia Enel foram afetados de alguma maneira. 3 dias depois do temporal da última sexta-feira, 338 mil imóveis ainda estão sem luz em São Paulo. Revoltado com essa situação, porque é inacreditável que nós, numa das maiores metrópoles do mundo, tenhamos que passar isso 3 dias depois da chuva, que foi 1/3 do que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? É inconcebível que isso ocorra aqui em São Paulo. O apagão de agora é o terceiro em menos de 1 ano na maior cidade do país. Começando aqui por 2023, em novembro, clientes ficaram 1 semana sem luz após um temporal na Grande São Paulo, como estamos vivenciando agora. Em março, na região central da capital paulista, ficou aqui mais de 30 horas sem luz. Chegou às 36 horas, 37 horas, dependendo do endereço. Dessa vez, o apagão atingiu em cheio a campanha eleitoral em São Paulo. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, disparou. Vindo do centro para cá, o que eu encontrei de árvore caída, e árvore que cai inclusive em cima da fiação elétrica e faz com que derrube a luz, não foi brincadeira. Essas árvores caídas em São Paulo por falta de poda adequada, porque não tem um prefeito na cidade de São Paulo que faça o básico, o mínimo. E Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, que tenta a reeleição pelo MDB, contra-atacou, puxando o governo federal para a roda. A Enel é concessão, fiscalização do governo federal. Eu fui para Brasília várias vezes, entrei na justiça várias vezes, fazendo a defesa do interesse da população de São Paulo. O que a gente viu foi o presidente da República, em junho, na Europa, dando um depoimento que eles estão já trabalhando para fazer a renovação com a Enel. A crise escalou, chegou até Brasília e fez o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, subir o tom contra Nunes. O prefeito de São Paulo aprendeu rápido com o seu concorrente aqui, Pablo Marçal, que era o campeão das fake news e da falsificação de documento público, quando ele fez uma fake news dizendo que nós estávamos tratando da renovação da distribuição da Enel. A Enel vence o seu contrato em 2028. Ela tem até 2026 para se manifestar sobre a sua renovação. Uma briga política que atinge labaredas mais altas em razão da eleição. Tudo acontece exatamente do mesmo jeito. É incrível que a gente não tenha conseguido aprender absolutamente nada sobre um apagão depois de um temporal como esse que a gente passou. A responsabilidade é da prefeitura que não cortou as árvores? Não. A responsabilidade é do governo federal, porque o governo federal é que tinha que tomar providência. O governo federal não, na verdade é da ANEEL, que está toda indicada por um governo passado. Mas não é possível uma coisa dessas. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o apagão no centro da batalha do segundo turno em São Paulo. De quem é a responsabilidade pela história repetida na capital paulista e quais as disputas que estão por trás da falta de energia. Minha convidada é Daniela Lima, apresentadora e comentarista da Globo News e colunista do G1. Terça-feira, 15 de outubro. Dani, mais adiante a gente vai falar da politização de mais um apagão aqui em São Paulo, mas eu acho importante a gente explicar quem é quem nessa história. O papel da prefeitura, do governo do estado, do governo federal e da própria Enel. E a relação desses entes todos com a concessionária de energia que acabou deixando milhões de moradores da capital sem luz. Muito bem, Natuza. Vamos lá, então, entender um pouquinho o que está acontecendo. Começando pelo personagem que está sem pai nem mãe nessa história, né? A Enel. A Enel é responsável pela distribuição de energia em São Paulo e em outros 23 municípios da região metropolitana. A distribuição de energia é uma concessão federal. Em 1981, o governo de São Paulo criou a Eletropaulo e adquiriu o direito de distribuir energia em municípios paulistas. Em abril de 1998, o Estado privatizou a Eletropaulo. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, criada em 1996, então concedeu para essa nova empresa o direito de distribuir energia na região por 30 anos. Em 2018, a Enel, que é uma empresa italiana, comprou a concessão. Pelo contrato original, a Enel tem o direito de explorar o serviço até 2028. Ou seja,
Para a empresa ganhar o direito de explorar, de vender esse serviço, que é energia, no caso da Enel aqui em São Paulo, ela tem que cumprir uma série de requisitos. A quem cabe saber se ela está cumprindo esses requisitos? A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Bom, neste caso, a ANEEL então precisaria ali entender se a Enel está fazendo todas as coisas para dar conta dos contratos que ela tem. E quem são os clientes desse contrato, além de eu, você Natuza e nossos ouvintes, bons pagadores de impostos e de contas de luz? A Prefeitura e o Governo do Estado, que por sua vez também teria ali um papelzinho de fiscalização. No fim das contas, é mais ou menos assim que funciona. Quando a Enel falha, a ANEEL deveria saber por que falhou e aplicar sanções. O governo do estado também tem um papel de ficar olhando o que está acontecendo, mas majoritariamente o papel do governo de São Paulo é ser cliente, assim como o da prefeitura, que diz, nesse caso, que está de mãos atadas. Tem, porém, aí, Natuza, um X da questão. Uma série de atribuições da Enel e da prefeitura se cruzam quando a gente está falando de uma coisinha chamada urbanização ou política de limpeza urbana. Quando você tem uma árvore na porta da sua casa que está meio capenga, a poda dessa árvore é uma obrigação da prefeitura. Aí você entra em contato lá com o 156 no site, vai lá, inscreve, dá seu endereço e fala, ó, essa árvore está capenga, ela vai cair aqui. Se tem fiação elétrica por perto, a prefeitura e a Enel precisam fazer um trabalho conjunto. É nisso aí que está dando um rolo daqueles. E quem está pagando o pato é a população. Ou seja, se a prefeitura não faz a poda da árvore, ou se a prefeitura não retira uma árvore que já está condenada e aquela árvore, por exemplo, durante uma chuva, ela cai e corta a fiação ou derruba a fiação, o jogo de empurra vai para a Enel, que vai dizer assim, eu não tenho culpa. A culpa foi da árvore que caiu em cima do fio. E a prefeitura vai dizer o seguinte, não, a culpa é sua, porque quem faz a distribuição da energia é você. Então, nem sempre a contenda é assim, mas normalmente é assim. Ora se culpa o vento, caso da Enel, ora se culpa a árvore, caso da Enel também, ora se culpa o governo federal. Faltou falar do governo federal. Qual é a participação do governo federal? Porque a agência reguladora é uma estrutura independente do governo. Quer dizer, o governo faz as indicações, o Congresso Nacional, o Senado em particular, aprova as indicações para essa agência, a ANEEL, assim como todas as outras agências reguladoras, mas ela funciona meio que independente, certo? Exato, Natuza. Independente pero no mútil, porque como o governo federal é quem faz as indicações, ele fica com um vínculo ali, né? Um vínculo, pela responsabilidade de ter feito as indicações, e 2, quando a coisa não funciona, a culpa é empurrada para ele também. Por quê? Nesse caso, se você tem de fiscalizar o contrato e o contrato não foi cumprido, ou você tem uma série de falhas que indicam um descumprimento sistemático de contrato, que é o que, por exemplo, o Tarcísio de Freitas diz que a Enel está fazendo, cabe ao governo federal, via Ministério de Minas e Energia, cobrar essa empresa, essa autarquia, que é a Agência, né, Nacional de Energia Elétrica, a falar, ó, vamos pedir a caducidade do contrato, ou vamos impor multa, sanção à prestadora de serviço, à Enel. E aí a gente tem mais um imbróglio para a infelicidade da população de São Paulo. A atual diretoria da ANEEL, a agência que fiscaliza o setor elétrico, foi indicada por Jair Messias Bolsonaro. Então você tem nomes ali ligados ao PL de Bolsonaro e ao PP, que também era a base de apoio de Bolsonaro, em posto-chave nessa agência. O que faz com que o governo Lula tenha ainda esse discurso para politizar ainda mais. Bom, Tarcísio, bom, Ricardo Nunes, vocês estão dizendo que a ANEEL não está cumprindo o papel dela? Olhem para o aliado de vocês, que foi quem fez as indicações. Lembrando que essas indicações, elas têm um prazo, né? Eles têm um mandato.
O governo até lá atrás estudou a possibilidade de entrar com uma ação para tentar encurtar mandatos em agências reguladoras, o que acabou não se concretizando. Hoje o ministro de Minas e Energia, que está em São Paulo, deu um prazo de 3 dias para a Enel restabelecer 100% da energia na região. Afirmou ainda que pediu no começo do ano à ANEEL abertura de processo para avaliar um eventual fim do contrato. O governo federal tomou todas as providências que lhe eram possíveis. Agora, nós temos que respeitar o devido processo legal. E esse processo administrativo, ele é legalmente de responsabilidade da agência reguladora. O contrato não dá prazo para a empresa terminar a manutenção em caso de problemas na rede causados por eventos climáticos. Afirma apenas que as interrupções do serviço só podem ocorrer em situações de emergência ou com aviso prévio. Caso contrário, a empresa pode ser multada. Nos casos de descumprimento das penalidades impostas por infração ou notificação, o poder concedente pode decretar a caducidade, ou seja, o fim da concessão. E aí, Natuza, quando a gente fala do trabalho de zeladoria da prefeitura e do trabalho da Enel de manutenção, tem um outro imbróglio, que são árvores que passam por fios de energia. Tem galhos que estão ali já, ela é uma árvore que está de pé, mas ela tem galhos que estão passando por fios de energia. Para essa poda acontecer, a Enel precisa primeiro desligar os fios e a prefeitura ir lá e podar. É uma sincronicidade que não aconteceu e que está deixando aí o preço pela terceira vez, viu? Em 11 meses, é a terceira vez que a gente tem um apagão grande em São Paulo. Agora, eu queria olhar especificamente para a ANEEL. Você vê nesses 3 apagões uma postura diferente da ANEEL neste apagão em relação aos demais? A ANEEL foi leniente em todos eles? Como é que está a relação do governo federal com a ANEEL, em particular o ministro de Minas e Energia, que veio a público na data em que a gente grava e soltou os cachorros? Desde 2021, ou seja, há 3 anos, a Enel, a concessionária de energia em São Paulo, decidiu não pagar as multas que ela tem recebido ou que ela recebeu da ANEEL. Desde 2021. Ela está questionando essas multas na justiça. Ela recebeu mais um monte de multinhas depois dos últimos apagões, mas ela parou de pagar desde 2021. Tem uma reportagem completa no G1 a respeito desse assunto. Agora, com a politização, ou seja, com Tarcísio de Freitas dizendo que o governo federal tinha que ter feito mais. Tem o governador Tarcísio Gomes de Freitas defendendo a intervenção na Enel, né, que é a concessionária em São Paulo. O Tarcísio procurou o presidente do TCU, Bruno Dantas, para pressionar por uma cobrança com mais firmeza da Enel. Por se tratar de uma concessão pública, quem tem os instrumentos para fiscalizar é a ANEEL. O prefeito Ricardo Nunes falando, imagina, a culpa não é minha, o governo é que tem que romper esse contrato. O ministro de Minas e Energia falou, olha, gente, é o seguinte, tem um problema grave aqui, inclusive na ANEEL, porque não é possível 3 apagões e a gente ficar sentando para conversar nos mesmos termos em que a gente conversou no primeiro, no segundo e agora neste terceiro, num prazo de apenas 11 meses. Usei um termo, inclusive, bastante contundente, de que faltou planejamento e beirou a burrice dela achar que ampliar e modernizar para diminuir gente, sem se preocupar com a questão urbanística que está muito aquém do necessário na capital paulista e em alguns municípios da região metropolitana, que ela ia resolver o problema. Então, ela diminuiu gente para aumentar o lucro dos acionistas. E aí, o governo federal, no caso, o governo Lula, decidiu sair da esfera retórica para a esfera ativa. E isso vai deflagrar uma queda de braço grande nos bastidores do poder. A Controladoria Geral da União, ou seja, a CGU, que é o órgão de auditoria de fiscalização das entranhas do governo, da administração federal, anunciou hoje, a gente antecipou isso na Globo News, que vai fazer uma auditoria nos trabalhos da ANEEL, da agência reguladora. Só para dar o crédito devido, quem antecipou foi você, minha querida Dani. Porque você foi muito discreta, mas eu não. Quem antecipou foi você. O que o ministro disse depois, nessa entrevista coletiva no início da tarde, pouquinho antes da gente começar a gravar aqui o assunto, Natuza? Ele falou, olha, houve uma falha na fiscalização. Se foi do governo de São Paulo ou da ANEEL, a gente vai descobrir agora nessa auditoria.
o presidente determinou que a Controladoria Geral da União fizesse uma auditoria completa no processo de fiscalização da ANEEL a respeito da concessionária Enel, desde o que aconteceu no ano passado, em relação às medidas que deveriam ter sido adotadas e que não foram adotadas, até o que vai acontecer daqui para frente. Então, vão passar meio que a limpo. Não sei se exatamente foi uma estratégia politicamente inteligente puxar o governo federal para essa briga. Explico. É interessante, nesse momento, terceirizar responsabilidades para algumas autoridades, em especial o prefeito Ricardo Nunes está disputando a eleição aqui em São Paulo contra Guilherme Boulos, afiliado de Lula, do PSOL? Pode ser que sim, ele consegue compartilhar um pouco disso, pelo menos na retórica. Agora, quando você abrir essa caixa de Pandora, coisa boa pode não sair. E você tem um passivo que vai atingir partidos que estão no coração da governabilidade do Ricardo Nunes, da aliança que ele tem com o Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas, da aliança que o leva aí a governar o Estado. Eles estão na ANEEL. E, de novo, né, você tem um passivo ali de pelo menos 4 anos de uma administração que tem personagens ligados ao governo anterior, ao governo Bolsonaro. O que essa fala do ministro e a ação da AGU, a Advocacia Geral da União, está cogitando entrar com uma ação de danos morais coletivos? Para dizer, ó, vocês não querem pagar, vocês estão brigando pelas multas, eu vou processar vocês na justiça mesmo, na física, a Enel, e vocês vão ter que pagar os consumidores que estão perdendo tudo num cálculo que pode não ser tão benevolente quanto das multas da ANEEL. Isso mostra que o governo decidiu colocar a faca nos dentes e sair do córner da política, já que está ali querendo, digamos, nominar responsáveis. Basicamente, o que os ministros do governo Lula estão dizendo é quem pariu Mateus que o embale, porque estão vendo essa digital de pessoas indicadas por Bolsonaro na agência reguladora, Natuza. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Daniela. Me chamou, inclusive, Dani, a atenção de que o governador Tarcísio ligou diretamente para um ou mais integrantes da ANEEL, o que mostra alguma proximidade, né? Porque, em geral, o governador liga para o ministro da área que aciona a agência reguladora. Então, deve ter mesmo uma proximidade. Agora, antes de chegar no Alexandre Silveira, chegar um pouco mais no Alexandre Silveira e falar da entrevista que ele deu, eu queria falar um pouco do prefeito Ricardo Nunes. Eu me lembro que eu tive, depois do segundo apagão, um almoço lá na prefeitura. E o Ricardo Nunes me mostrou uma série de mensagens trocadas com um diretor da Enel, da empresa de energia. E eles se tratavam de uma maneira muito próxima. Ao longo do tempo, quando a crise bateu, o Ricardo Nunes começou a cobrar de maneira mais enfática. Eu não vi as mensagens desde o momento em que Ricardo Nunes assume um cargo na administração municipal, primeiro como vice e depois como prefeito. Então, eu não sei como é que era antes. Mas me pareceu que era uma relação de proximidade, mas que o Nunes, com medo de que caísse na conta dele, começou a exigir providências. Quando ele diz que o problema é do governo federal, não é uma informação completamente correta, certo? Certo, Natuza. Tem, como a gente disse aí, essa necessidade de uma parceria no quesito zeladoria, né, que é isso, você cuidar do espaço público, que é um papel eminentemente da prefeitura. Então, tem uma árvore que está em condição precária, ela está com as raízes podres, o tronco ali já fragilizado, tem um fio em cima. Enel, vamos juntos ali no Jardim Ângela fazer a poda dessa árvore, tem uma escola perto. E aí eles precisariam agendar essa operação. Isso não está rolando, é um fato. E tem um segundo problema, Natuza, que aí a gente precisa começar a olhar com lupa para o papel.
do governo do estado, da prefeitura e da própria agência reguladora. A Enel vem sucessivamente, isso também é dado, levantado pela nossa reportagem, Amanda Luder, da Globo News, mostrou que a Enel ampliou a distribuição de lucros, diminuiu o quadro de funcionários, ou seja, demitiu pessoas e ampliou o tempo de atendimento. Então, se antes você tinha 11 horas entre a queixa pela queda da energia e a retomada da energia, agora são 13 horas. Agora não, tá? Dado de 2023, tá? Então, houve um aumento, um incremento de 2 horas no prazo de atendimento ao consumidor, sendo que você ampliou o lucro distribuído para o seu acionista, da Enel no caso, e demitiu pessoas. E aí a gente entra, falando aqui da questão do apagão de agora, numa equação que efetivamente não fecha. Esses números não são novos. A Assembleia Legislativa de São Paulo, ou seja, o nosso legislativo do estado, chegou a fazer, no primeiro grande apagão, que também foi causado por uma ventania de cerca de 100 km por hora, uma CPI. Para ter ideia do constrangimento que foi, quando a diretoria da Enel foi depor na CPI, acabou a luz na Assembleia Legislativa. Durante a oitiva, caiu a luz da Assembleia Legislativa, tá? Então, depois disso, a Enel apresentou um plano de contingência. Ela disse, olha, eu estou preparada, isso não vai acontecer de novo. Eu vou colocar mais de 2.000 pessoas nas ruas à disposição para atender quando houver algo emergencial como este apagão. Veio a última sexta-feira aqui em São Paulo. A ventania de ventos de cerca de 100 km por hora. E quantas pessoas, quantos funcionários a Enel tinha para botar na rua? 1.500. Ela falava em quase 3. 1.500. Qual é a força da fala inicial do ministro de Minas e Energia hoje? Olha, eu chamei 8 distribuidoras, Light, Eletrobras Furnas, e foi dando os nomes ali das 8 distribuidoras que atendem outras áreas do país para fazer uma força-tarefa. Elas estão emprestando maquinário e gente para a Enel conseguir colocar 2.900 funcionários dela e dos outros na rua para tentar resolver em até 3 dias o apagão para os mais de 500 mil imóveis, mais de 500 mil de imóveis em São Paulo e região metropolitana que ainda estão às escuras. E tinha na Natuza, até ontem, hospital nessa conta. Hoje tem bastante escola também. O modelo de concessão este modelo, no caso específico do setor de energia elétrica, porque teve outros modelos de concessão que funcionaram maravilhosamente bem. No caso desse modelo da concessão de São Paulo, por exemplo, o modelo é ruim, dá para dizer isso? Ô, Natuza, a única resposta que eu posso te dar é a do prefeito, a do governador e a do governo Lula. Vamos lá. O que diz o prefeito? Que o contrato não permite a prefeitura fazer outra coisa a não ser ligar e reclamar, como eu e você. Ou seja, o prestador maior, quer dizer, o receptor maior desse serviço, maior cliente da região metropolitana é a Prefeitura de São Paulo, por óbvio, né? Não tem o que fazer a não ser ficar na fila do 156 ou passar um zap para a diretoria em termos informais. Ponto. Ou seja, para ele o contrato é frouxo. O que diz o governador Tarcísio? Mesma coisa. Eu sou um cliente, como vocês. Aqui o meu poder de fiscalização é pouco, é parco. Para ele também o contrato é frouxo. E o que diz o governo federal? A ANEEL deixou de fazer o que tinha que fazer e eu vou investigar, o que para ele é confortável, já que a direção da ANEEL não está vinculada a Lula especificamente, como eu disse, veio esta direção do governo anterior, mas ele não pode, ao mesmo tempo, simplesmente cancelar o contrato de uma empresa que atende 12 milhões de pessoas só na capital de São Paulo. O Tarcísio de Freitas, o governador, está cobrando a caducidade, que é um nome difícil. Basicamente, ele está pedindo ruptura de contrato ou intervenção federal. E aí, nessas horas, é que eu acho que as discussões no Brasil ela têm sido feitas de uma maneira muito pobre. Eu sou a favor da privatização, eu sou contra. Por quê? Que tipo de privatização? Uma privatização que funciona, um serviço que funciona, se você pega uma rodovia estadual em São Paulo, você pega um pedaço da Dutra que foi privatizado, não tem um buraco no seu caminho.
Você pode não gostar de pagar o pedágio, mas você não vai poder reclamar que o serviço é mal prestado. Não tem um buraco no seu caminho, se o carro parar, vai chegar ali um guincho da própria concessionária e te tira de lá. Concessão que deu certo. Se você pega a concessão de energia elétrica, todo mundo diz que não tem o que fazer, a não ser tacar multa, e a empresa vai lá e fala: bom dia, amiguinhos, nesse momento eu não posso pagar, eu tô achando que vocês estão sendo muito maus comigo e eu vou entrar na justiça. E aí o prazo é o da justiça, que não é o prazo da política. Tem o terceiro ponto, que é fácil, então, eu cobro a intervenção federal, ou seja, a ruptura de contrato, a União assume a gestão da concessão de energia em São Paulo, ou seja, você empurra a bucha para um filho que, em tese, não tinha que estar, para um filho que não era dele, não era do governo federal, ou caduca o contrato e bota outra pessoa no lugar. Amiguinhos, vamos lá fazer uma pergunta rápida. Quem tem condição agora, sim, pronto, bate pronto, abrir, daqui 3 dias tem a licitação para pegar emergencialmente o contrato de São Paulo? Ótima pergunta. São Paulo e região metropolitana. O estado tem 30 milhões de eleitores. Segura essa bucha aí. Não é fácil, tem infraestrutura para dar conta desse contrato. O que os especialistas estão dizendo? Falar nesse momento em ruptura de contrato, quando falta 4 anos para você encerrar esse contrato e fazer uma transição numa modelagem que seja mais vantajosa para todo mundo, não é factível. Porque não é fácil encontrar alguém para dar conta de tudo que precisa ser feito. Jogando um pouco luz sobre a disputa eleitoral em São Paulo. Como é que se posicionou Boulos? Como é que se posicionou Nunes? Isso está pegando para a campanha de Nunes? A gente já tem uma informação que foi apurada pela Thaisa Pauluzzi que Boulos pretende colocar o apagão no horário eleitoral até o fim, porque isso de fato é um tema, politizado ou não, é um tema que interessa a todos os cidadãos que moram na capital e na região metropolitana, não? Natuza, com certeza. É isso que acontece. A cidade parada, um caos, sem prefeito. A cidade de São Paulo parece que não tem prefeito. Essa é a situação. Chegando aqui no Campo Limpo, não é só semáforo que está apagado, não. Várias casas sem luz, uma situação muito complicada. E não é só aqui. E a casa do Boulos ficou sem luz até a noite de ontem. Hoje de manhã a casa dele tinha luz, mas uma série de pessoas na região dele, o bairro do Campo Limpo, ainda não tem luz. Então para ele foi um trabalho muito fácil. Ele pegou o celular, mostrou a casa dele às escuras, a geladeira dele indo pro beleléu e foi andar. E aí teve árvore que caiu dentro da casa da moradora, quebrando porta, quebrando janela, quebrando alvenaria. E todo mundo lá, na fila do turururururu, turururu, turururu, turururu. Já atenderemos você. Nossa, o volume de ligações está enorme. Fique mais um pouco aqui comigo e tal. E, bom, 3 dias nessa. Para piorar para o Ricardo Nunes, na Zona Sul, que foi onde ele fez o rapa, né, Natuza, na Central das Eleições, a gente conseguiu mostrar isso muito claro no mapa da apuração. Na Zona Sul de São Paulo, o Ricardo Nunes pintou tudo de verdinho, que era a cor dele, na apuração. Lá, além de luz, começou a faltar água. Porque sem energia, a Sabesp não está conseguindo bombear água para as casas e para os comércios das pessoas em algumas regiões, em especial na Zona Sul, onde ele teve muito voto. A Marta contou que perdeu os medicamentos que a filha e o marido usam para diminuir os efeitos de uma doença autoimune. Cada vacina custa R$7 mil. Eu perdi a vacina dos 2 por falta de energia. É assim, eu não tenho mais forças para ligar, eu já liguei para a Enel inúmeras vezes. A gente está abandonado. E assim, a Enel não dá a mínima. Você liga, eu tenho inúmeros protocolos. Como que eu vou conseguir essa medicação de novo? A Andréia mora em um condomínio de casas com mais de 4 mil moradores. Uma delas é a Daniela, que tem uma filha de 1 ano que usa um respirador. Ela tem traqueostomia. Ela é cadastrada, né, na Enel, a gente tem um formulário de prioridade, né, de sobrevida. Isso não está sendo levado em conta, porque até agora, né, desde sexta-feira, sem energia. Quando eu liguei mais cedo para aliados do Boulos, eles disseram, esse é o assunto da campanha. Por quê? Ele pega coisas que prega-se, né, ao vento, assim, com pouca densidade,
com pouco esquadrinhamento, como, por exemplo, a concessão privada, prestação de serviço, de zeladoria, e entrelaça tudo num caos só. Quando eu falo, olha, a cidade está mal cuidada, e eu quero um exemplo, eu sendo, o marqueteiro do Guilherme Boulos, é uma árvore que tinha que ter sido podada há 1 ano, ou eu vou na escola de música que caiu uma árvore em cima dela ali no meio da fiação e que ela tem 10 protocolos de pedido de remoção da árvore na mão. E nada aconteceu. Isso é um exemplo cristalino. E aí, para a campanha do Ricardo Nunes, o que sobrou foi politizar, dizer que Boulos está sendo desonesto, porque não foi só São Paulo que foi atingida, é verdade, mas também há o outro lado da moeda, Teve ali uma falta de interlocução entre um serviço público-privado, que é a ideia da concessão, nesse caso a poda e a fiação elétrica, que de fato os fatos mostram, Natuza? A realidade impõe, não foi bem feito. Alguma árvore que ainda não foi removida porque está em contato com a fiação, depende daí não precisa ligar energia para poder fazer essa remoção. Então, o que a gente tem hoje de problema na cidade, infelizmente, é por conta da ineficiência da Enel mais uma vez. Bom, você já disse que a caducidade, ou seja, o cancelamento do contrato é impossível de viabilizar, porque senão você vai ter milhões de pessoas sem atendimento, porque ninguém vai conseguir assumir esse baita empreendimento que é fornecer luz para tantas moradias. Você já disse que o prefeito reclama para a Enel e nada acontece, que o governador reclama para a ANEEL e nada acontece, mas que agora a Controladoria Geral da União, que é uma espécie de xerife, do Executivo Federal, vai entrar no caso e muito provavelmente vai apontar a falha na fiscalização dessa concessão, mas sem muito lugar para se correr. Então, o jeito vai ser esperar, mesmo que 2028 chegue e outra licitação seja feita, é isso? Natuza, pelo que os especialistas vêm dizendo, sim. E apertar a Enel, apertar mesmo. Esse jogo de empurra, se a gente consegue assim, espremendo muito o limão, tentando fazer meio copo de limonada, esse jogo de empurra vai trazer um dever de urgência, um senso de urgência maior para a ANEEL, que vai ter que mostrar serviço, até para reduzir as possíveis repercussões para sua atual diretoria. Esse jogo vai colocar ainda mais a Enel nos holofotes e obrigá-la, talvez, a se reequipar para atender uma cidade do tamanho de São Paulo e uma região metropolitana do tamanho que o estado de São Paulo tem. Ainda no domingo, Natuza, durante o plantão, a prefeitura esse dá o grau de desespero dos aliados do Nunes com relação ao que está acontecendo. Porque eles pararam de dialogar e passaram a explicitar o que eles entendem ser um descaso da Enel com a cidade, Eles colocaram drones, o equipamento deles, da prefeitura, para sobrevoar as bases da Enel em São Paulo. Foram na base da Enel na Luz e na subestação norte, ali na Vila Medeiros. E flagraram dezenas de caminhões, Natuza, caminhões de manutenção, dezenas de carros de manutenção parados. Naquele momento ainda tinha quase 800 mil imóveis sem luz. A Enel procurou a nossa reportagem e falou, não, isso aí são caminhões que a gente tem a mais para quando tiver troca de turno de funcionários, a gente não perder tempo entre um caminhão, um veículo e outro. O que se mostrou hoje na entrevista coletiva dada pelo ministro Alexandre da Silveira de Minas e Energia, após uma reunião com a Enel e outras distribuidoras, uma falácia, uma mentira. Em nota, a Enel disse que vai continuar prestando todos os esclarecimentos para as autoridades, disse ainda que vai investir 20 bilhões de reais até 2026 em todas as concessões que tem no Brasil. E afirmou que continua com um plano estruturado para seguir a trajetória de melhoria contínua dos serviços. Na real, eles não tinham mesmo todo o pessoal que eles precisavam colocar na rua para atender uma emergência desse tamanho. Vão ter, talvez, agora com essa força-tarefa de distribuidoras. Se a gente, de novo, tentar espremer muito o limão para conseguir meio copo de limonada, talvez o dano político
que esse episódio agora, no meio da eleição, causou a todos os envolvidos, em todas as esferas, se algo de bom ele trouxe, que seja um senso de urgência para atender a população. E olha, só um termômetro dessa politização, quando houve o último apagão, não esse de agora, o anterior, eu fiz um comentário na Globo News falando que só faltava culpar o poste. Pois esse vídeo, um recorte desse vídeo, porque ele não está completo, viralizou dessa vez, como se eu tivesse dito isso agora. Então, virou, sim, arma de politização. Só para dar uma ideia de que já seria politizado em condições normais de temperatura e pressão, porque todo mundo que tem culpa no cartório vai querer empurrar para o outro. E, pelo que você nos explicou, todo mundo tem culpa no cartório, né? Todos os entes públicos têm culpa no cartório, alguns mais e outros menos. E, num período de eleição, isso é elevado à quinta potência. Natuza, eu vi esse seu vídeo, porque ele circulou muito mesmo, né? E sabe o que me impressiona? Você já dizia tudo o que nós estamos dizendo agora. O prefeito não atende o telefone, o governador não atende o telefone, a ANEEL também não. E assim, a população está no meio. É isso. Nada mudou. Nada mudou. Daniela Lima, muito obrigada pelas preciosas explicações que você nos deu. Um beijo para você e volte loguinho aqui para o assunto. Tava com saudade da minha casca de bala. Um beijo para você e para os assuntos. Até mais. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá, você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Rayane Macedo. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui. Até o próximo assunto.